Boa noite a todos. Queremos começar o nosso culto da Igreja Batista Memorial de Interlagos, em São Paulo. E para isso gostaria de orar e logo após nós estaremos então dando continuação. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por mais esta noite, por mais essa ocasião que o Senhor nos permite estar juntos para compartilharmos a Tua Palavra, Senhor, através das redes sociais. Queremos pedir agora que o Senhor abençoe a conexão, que a mensagem chegue claramente, Senhor, a cada internauta, a cada ouvinte, e que todos nós possamos ser abençoados pela Tua Palavra, Senhor. Que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações, que o Senhor alimente a nossa alma, Senhor, que a Tua Palavra encontre guarida em nossos corações. Pedimos a Tua ajuda, a Tua bênção, a Tua graça, no decorrer deste culto, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, já de imediato quero enviar meu abraço em nome de toda a igreja e desejar que o Senhor abençoe essa audiência. E quero também agradecer pela sua participação, por estar nos ouvindo. Nós temos tido boas informações de pessoas nos assistindo em várias partes do Brasil e também nos Estados Unidos. Então, nosso muito obrigado. Se você quiser participar, mande lá na área de comentário lá no Facebook e a irmã Cláudia vai estar respondendo você. Se tiver pedido de oração, pode colocar lá também que nós estaremos orando por você. Então, nosso muito obrigado, nosso abraço e desejamos que o Senhor abençoe durante essa quarentena de forma que possamos todos atravessar bem esse período e tudo na paz de Deus, com saúde e que haja sempre a proteção do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Eu gostaria nesta noite de compartilhar com os irmãos sobre o tema confiança absoluta em Deus. E para fazer isso nós estaremos nos baseando no Salmo número 27. Nós leremos a princípio o verso 1, que diz: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Então, por que ter medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Então, por que estremecer? São boas perguntas, são boas questões para serem analisadas. Queridos, um dos maiores ativos ou recursos que o crente tem é a sua confiança em Deus. E essa confiança precisa ser absoluta, porque se ela não for absoluta, não é confiança. Se nós não dependermos de Deus inteiramente, então não temos confiança nele. Todavia, conforme eu disse, é um dos maiores recursos, um dos maiores ativos que nós temos é a nossa confiança em Deus. Se chegar a uma situação que nós perdermos todos os bens materiais, ou até mesmo perder toda a família como Jó perdeu. Existe um homem na Inglaterra, ou melhor, existia nos anos 1600, um homem chamado Joe Owen. Ele foi um grande escritor, um grande pastor que traduziu todo o Antigo Testamento hebraico para o inglês, classificando as palavras uma por uma. Só que ele, ao longo da vida, foi perdendo todos os familiares. Ele perdeu todos, absolutamente, ficou só ele. Mas ele não se demoveu da sua posição, ele não perdeu a sua fé e a sua esperança. Então, veja só, podemos perder tudo, mas não podemos perder a fé e a esperança. E conforme eu disse, essa confiança em Deus precisa ser absoluta. Não pode ter qualquer vírgula de desconfiança, ela precisa ser inteira. O autor aos Hebreus, no capítulo 10, verso 35, também nos diz o seguinte: não abram mão de sua firme confiança. Lembrem-se da grande recompensa que ela lhes traz. Então, ele nos aconselha, dizendo que nós não devemos abrir mão da nossa confiança, porque ela nos traz uma grande recompensa. Louvado seja o nome do Senhor.
Partindo então adiante, amados, qual era a situação que o salmista estava vivendo? Os versos 11 e 12 vão mostrar um cenário um pouco diferente daquele que ele usa na abertura do Salmo. No verso 1 ele diz o seguinte: o Senhor é a luz e a minha salvação, é minha luz e a minha salvação. Então por que ter medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, então por que estremecer? Mas agora nos versos 11 e 12 ele diz: ensina-me a viver, Senhor, guia-me pelo caminho certo, pois meus inimigos estão à minha espera. Não permita que eu caia na mão deles, pois me acusam de coisas que eu nunca fiz e me ameaçam respirando violência. Olha que diferença. O salmista, em outras palavras, tinha agora seus inimigos que estavam de tocaia, que estavam à sua espreita, que estavam escondidos atrás do muro, procurando fazer-lhe o mal. Também eles acusavam o salmista de ter feito coisas que ele não tinha feito. Faziam ameaças também e respiravam violência contra ele. E qual é a razão, amado, que nós temos para, quando nós estamos, ou melhor, qual é a reação que nós temos quando realmente temos ou estamos vivendo uma situação semelhante? Será que podemos descansar no nosso Deus? Será que conseguimos viver a fé que professamos? Será que é possível colocar toda a nossa confiança em Deus? São perguntas que nós temos que fazer, porque as lutas são grandes. Vejam, o salmista tinha pessoas que estavam de tocaia para lhe fazer o mal, que lhe acusavam de coisas terríveis que ele não tinha feito, lhe ameaçavam, respiravam violência. Então, qual é a reação que nós vamos ter neste momento? Será que a nossa confiança vai permanecer firme no Senhor? Será que a nossa fé vai permanecer incólume? Será que é possível nós depositarmos no Senhor toda a credibilidade, confiando que Ele vai nos amparar, que Ele vai nos socorrer e que nada vai nos acontecer? E qual então é a razão dessa pergunta? A razão dessa pergunta é a seguinte: porque é nesse momento que a nossa fé realmente aparece. É nesse momento que aquilo que reside no âmago do nosso ser sai para fora, é revelado, é expressado, é trazido à luz. Em outras palavras, é como se um rio fosse drenado e o seu leito fosse revelado. A provação também, ela é como uma lâmpada que é acendida em um porão escuro e revela tudo que está ali escondido. Então, é na hora da luta, da provação, que essa luz brota em nós lá dentro e revela aquilo que está em nosso interior. Se é realmente a fé que persiste, se é a fé que perdura, se é a fé que permanece, ou se não é. Ou se é uma fé imatura, uma fé que balanceia, uma fé que se curva diante das tempestades. Então essa luta, essa provação, essa dificuldade vai revelar aquilo que realmente está dentro de nós. E Deus permite isso acontecer para saber se essa fé é genuína ou não. E isso nos leva então a perguntar: como é que o salmista reagia nesses momentos? Qual era a reação do salmista? Como é que ele procedia? Vejamos, no verso 1 ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, então por que ter medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, então por que estremecer? No verso 3 ele diz: ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Ainda que invistam contra mim, permanecerei confiante. E no verso 10, por último, ele diz: mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem,
o Senhor me acolherá. Essas eram as palavras, eram os pensamentos, eram as ideias que o salmista tinha durante os momentos de luta e de perseguição. Ele não murmurava, ele não reclamava, ele não deixava a cabeça cair, mas dizia: ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Ainda que invistam contra mim, permanecerei confiante. E, queridos, é isso que Deus espera ouvir de nós no momento da tribulação. É isso que Deus espera ouvir de nós no momento que tudo ao nosso redor estremece. Em outras palavras, aconteça o que acontecer, a nossa fé não pode se abalar. Venha o que vier, nós não podemos nos abalar. Mesmo que o mundo estremeça ao nosso redor, a nossa confiança precisa continuar firme no Senhor. De outra forma, nós não alegraremos o coração de Deus. De outra forma, nós não revelaremos aquela fé que Deus espera encontrar em nosso interior. Lembram de Jó, quando tudo lhe aconteceu, ele prostrou-se em terra e adorou a Deus, dizendo: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu para lá eu tornarei. O Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Amados, essa deve ser a nossa atitude, essa deve ser a nossa postura. Isso é o que deve sair da nossa boca durante as grandes lutas que nós enfrentamos. Portanto, a forma que nós reagimos no momento das lutas demonstra quão grande é a nossa fé, revela quão resistente é a nossa coragem e também se a nossa confiança é absoluta, é integral ou não. Continuando então, queridos, mais uma pergunta: por que, ou melhor, como é que uma pessoa pode ter uma fé tão forte assim? Como é que uma pessoa pode ter uma fé inabalável? O salmista responde esta pergunta através de um desejo que ele tinha. Ele diz no verso 4: a única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. E como resultado, amados, isso vai aparecer no verso 5 da seguinte maneira: pois ali me abrigará em tempos de aflição, e em seu santuário me esconderá. Em segurança, numa rocha alta, me colocará. Ou seja, ele pede para habitar na presença de Deus, para morar na casa de Deus, para estar na presença do Senhor, porque ele sabe que ali na presença do Senhor há segurança. Ali na presença do Senhor existe tudo o que ele precisa. Ali nada muda, nada varia, nada balança, nada estremece, porque é a própria presença do Senhor e é ali que ele quer estar. E amados, nós não podemos ignorar isso. Se nós quisermos segurança, se nós quisermos proteção, se nós quisermos livramento, se nós quisermos ser abençoados, nós precisamos estar exatamente na presença do Senhor, morando na casa de Deus, morando na presença do Altíssimo, como diz o Salmo 91, nos refugiando debaixo das asas do Altíssimo. É ali que as coisas acontecem, é ali que o milagre acontece, é ali que a bênção é ministrada, é ali onde que existe a proteção. Então era esse o desejo do salmista, e era ali que ele encontrava essa segurança, era ali que ele podia dizer: o Senhor é a minha luz, o Senhor é o meu rochedo, o Senhor é a minha fortaleza, a quem temerei? Agora, amados, deixa eu falar algo para vocês. Fora da presença de Deus não existe segurança, e fora da presença de Deus não existe confiança que seja absoluta. Não existe, porque
Confiança fora da presença de Deus é uma vida em pecado, na verdade, é um equívoco, é um engano. A confiança certa, ela começa pela obediência, em estar na presença de Deus, em habitar na presença do Senhor, e ali de fato existe abundância de alegria e perfeita segurança também. Vejamos, o salmista não estava, como eu disse, pedindo apenas para se sentir seguro. Ele não estava buscando a Deus somente para obter o seu favor, não. Ele queria estar ali para adorar a Deus. Ele estava ali porque ele buscava um relacionamento com Deus. Um relacionamento que lhe trouxesse paz, um relacionamento que lhe trouxesse segurança. Era habitando na presença do Senhor que ele obteria então essa proteção que ele sempre almejava. Rumando para a conclusão, amados, tendo tudo isso em mente que nós falamos nesta noite, a conclusão do salmista não podia ser diferente. Ela também é uma declaração de fé. Ele diz, nos versos 13 e 14 do Salmos 27, que diz, ainda assim, confio que verei a bondade do Senhor enquanto estiver aqui na terra dos vivos. Espere pelo Senhor e seja valente e corajoso. Sim, espere pelo Senhor. Queridos, ele conclui então aquele salmo que ele começou com aquelas frases afirmativas, aquelas frases de fé, dizendo: o Senhor é a minha luz e a minha proteção, de quem temerei? E ele conclui dizendo: confio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere pelo Senhor, seja valente e corajoso, sim, espere no Senhor. Antes de terminar, gostaria de fazer menção de um irmão que mora lá em Nashua, nos Estados Unidos, que sempre mencionava esse verso para mim, irmão Marcos. Sempre ele dizia, o Salmo 27, 13, espero que ainda verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. E com certeza é um verso de fé, e a conclusão desse salmo para o salmista, que tinha inimigos à sua espreita, que tinha pessoas malvadas querendo destruí-lo, pessoas fazendo ameaças, respirando violência, mas ele conclui dizendo que nenhum dos males, eu estou aqui transliterando, é claro, que nenhum dos males que eles planejavam iria lhe acontecer, porque ele confiava que ele veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. E isso nós cremos também, queridos. Nós cremos que, estando na presença do Senhor, habitando na casa de Deus, todas essas bênçãos irão estar sobre as nossas vidas, porque na presença do Senhor nós não teremos falta de nada. Amém? Vamos orar então. Senhor, nós queremos orar e te agradecer e te bendizer por essa reflexão nessa noite. Obrigado por esta palavra tão poderosa que encontramos nos Salmos, Senhor. E obrigado pelo refúgio que nós podemos encontrar na Tua presença, ó Altíssimo. Senhor, Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da adversidade, pelo que não temeremos, ainda que a terra mude, ainda que os montes estremeçam e sejam transportados para os mares, Senhor. Nós não temeremos, porque Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza, Tu és a nossa torre segura. Por isso, Senhor, nós estamos confiantes, nós estamos, Senhor, com a nossa esperança aquecida, fortalecida e alimentada, Senhor, porque sabemos que nenhum mal nos acometerá, que não teremos falta de nada, que o Senhor, mesmo nesta crise tão severa, o Senhor está cuidando de nós e que o Senhor tem uma porta aberta esperando por nós, Senhor, e nós não temos qualquer dúvida. Por isso, nós nos alegramos, nós, Senhor, alçamos ainda mais a nossa esperança, porque essa esperança que nós temos, Senhor, conforme diz o autor em Hebreus 10:35, ela nos traz um grande galardão, ó Pai. E por isso, Senhor, nós queremos te dizer muito obrigado.
Muito obrigado, Jesus, porque as tuas palavras não falham, elas não caem por terra vazia, Senhor. Não, nós podemos confiar inteiramente na tua palavra. Tu mesmo nos disseste, Jesus, que os céus e a terra passarão, mas a tua palavra jamais há de passar. Deus abençoe, amados irmãos. Gostaria de fazer os agradecimentos a toda a nossa igreja que tem valorosamente respondido aos apelos. Durante toda essa crise, nós estamos muito gratos pela generosidade dos irmãos em todos os aspectos. A casa de Deus está sendo cuidada, está sendo bem administrada, mesmo não tendo culto, todas as coisas estão supridas e nós queremos ser muito gratos a todos vocês que têm abençoado a obra de Deus aqui na Igreja Memorial de Interlagos. Queridos, orem por favor pela Pamela e pelo Robson, que estarão viajando agora 11 horas da noite para o sul do Brasil, para o Rio Grande do Sul, para visitar familiares. E orem também pela família do Robson, que perdeu o bisavô na madrugada passada, para que toda a família seja fortalecida também. Oremos pelos demais irmãos, que alguns estão enfermos, para que sejam fortalecidos. E continuemos através das mídias sociais, nos comunicando, edificando um a fé do outro, né? E também suprindo um a necessidade do outro. É mais outra questão que eu gostaria também de fazer meus agradecimentos, porque as necessidades básicas dos irmãos foram supridas e todos que precisavam de receber a cesta básica receberam. E foi muito bom, irmãos, porque essa é uma característica muito forte de uma igreja, cuidar daqueles que estão enfrentando lutas e provações. E graças a Deus nós conseguimos fazer e também conseguimos ajudar pessoas que não fazem parte da nossa igreja, porque necessitados, né, são os pobres, como se diz, né, estão sob o cuidado de Deus, e quem dá ao pobre empresta para Deus, né? Então, muito obrigado por isso também, obrigado pelas orações, obrigado pelo carinho, pela atenção. Um abraço a todos os irmãos lá de Minas Gerais, de Santa Catarina, de toda aqui a capital de São Paulo e também lá dos Estados Unidos que estiveram nos assistindo. Muito obrigado. Obrigado ao Kleber e à Cláudia que estiveram aqui na assistência técnica dessa noite. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.